Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de história. Hoje o nosso assunto é a primeira invasão francesa. O governo de Duarte da Costa, que nós já vimos que foi um governador geral, né? Mostrava reflexo de uma má administração e a França via no Brasil um caminho promissor para ampliar os seus negócios. Não encontrando resistência pelo lado dos portugueses, né? Os franceses continuaram tomando espaço em diversos pontos do território brasileiro, que nós vimos que desde lá da questão das expedições, né? A expedição guarda-costa vinha tratando essa questão de barrar essa invasão, né, dos franceses e de outros estrangeiros aqui nos espaços brasileiros, no território brasileiro, né? Eles não aceitavam a condição, os franceses, né, do Tratado de Tordesilhas, que dividia as novas terras em duas regiões, como nós vimos na aula passada, a dos portugueses, que ficava do lado do litoral, né, e a dos espanhóis, que ficava mais para o lado do interior do Brasil. Estimulados pela necessidade de expandir novos empreendimentos, em 10 de janeiro de 1555, comandados pelo vice-almirante diplomata francês Nicolas Durand Villegagnon, os franceses invadiram a Baía de Guanabara, primeiramente pela ilha próxima, né, de Sergipe, e construíram ali a França Antártica. Foi assim que ficou conhecida a primeira invasão dos franceses no território brasileiro, como França Antártica. Ele tinha o objetivo de tomar o litoral brasileiro. Então, os franceses prepararam duas grandes expedições rumo às terras brasileiras. Por 10 anos, os franceses conseguiram combater os portugueses e criaram um forte chamado Coligny. Aí, nessa imagem, a gente representa para vocês a parte em que os franceses estavam dominando o território no Rio de Janeiro, né, do Forte Coligny. Como Portugal e Espanha tinham direito de explorar o pau-brasil, e os franceses também queriam seus direitos, garantir o seu lugar no litoral sul e conseguir exercer a sua religião. Os franceses se aliaram aos indígenas da região. Essa união garantiu, pelo menos por algum tempo, a permanência dos franceses no Brasil, já que os tupinambás, junto com outras nações indígenas, atacavam os portugueses e lutavam pela liberdade e pela não escravização das suas tribos. Os ataques, né, ficaram intensos, pois os portugueses exploravam os indígenas cada vez mais, cansando. Os indígenas se uniram, né, e criaram a Confederação dos Tamoios para lutar contra essa exploração dos portugueses. Os franceses se contentavam em negociar diretamente com os indígenas, que, em troca de presentes, né, forneciam produtos tropicais e também o pau-brasil. Era uma espécie de escambo, né? Os franceses trocavam alguns dos seus objetos que brilhavam, né? Os espelhos, e os indígenas em troca forneciam seus produtos tropicais e o pau-brasil, que era muito requisitado pelos franceses. Eles queriam bastante poder explorar o pau-brasil, poder lucrar a partir do pau-brasil. Com essa prática, né, os franceses se tornavam cada vez mais perigosos, porque iam fazendo o reconhecimento melhor dos pontos do nosso litoral, já que eles tinham o apoio dos indígenas também, né, que conheciam tudo por aqui. O governador-geral Duarte da Costa não fez muito para expulsá-los. Foi Mendes Sá quem organizou o movimento de expulsão. Para isso, ele tomou duas providências. As duas providências tomadas para a expulsão dos franceses por Mendes Sá foram: pediu ajuda à metrópole, né, às nações em relação às suas colônias, e enviou José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, né, para pacificar os indígenas, que eram jesuítas, né. Eles estabeleceram com os nativos o Tratado de Ipeirogue, dissolvendo assim a Confederação dos Tamoios. Mendes Sá enviou ao Rio de Janeiro o seu sobrinho Estácio de Sá, que havia chegado com reforços de Portugal, com a finalidade de expulsar os franceses. Estácio fundou, né, o Forte de São Sebastião, no Rio de Janeiro, no dia 1º de janeiro de 1565. Estácio morreu um pouco depois em um combate com os franceses.
E em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Ou seja, os franceses nessa primeira invasão passaram 10 anos aqui, né, no Brasil. E Duarte da Costa, né, o governador-geral, não conseguiu expulsá-los e foi Mendes Sá, o outro governador-geral, que conseguiu expulsá-los, né, do Brasil com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá, que morreu nesse combate, na expulsão com os franceses. E em 1567, os franceses foram derrotados e abandonaram a Baía de Guanabara, tendo que retornar ao seu país de origem. Aqui na imagem para vocês a gente traz a esquadra de Estácio de Sá, né? Estava aqui no Brasil e estava partindo para o Rio de Janeiro para atacar os franceses. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouco de saber um pouco mais sobre essa primeira invasão francesa, né? Que a gente viu que desde lá, como a tia falou para vocês, de quando o Portugal começou a ter lucro a partir da exploração do pau-brasil e de outras riquezas do nosso país, teve essa questão da divisão do território do Brasil pelo Tratado de Tordesilhas, e os franceses não aceitaram essa divisão porque eles queriam também ter a participação, né, lucrar a partir das terras do Brasil, vieram invadindo o Brasil constantemente e Portugal tentou várias maneiras de defender, criando vários sistemas de governo. Teve as expedições que não deram certo nessa questão de produção, a expedição guarda-costa, que tentava guardar o litoral brasileiro, também não conseguiu, que era o que os franceses queriam dominar nessa primeira invasão, dominar todo, o objetivo deles era dominar todo o território do Brasil. Aí vieram os governadores gerais tentando defender o Brasil de uma forma mais forte, né? Duarte da Costa não conseguiu, quem conseguiu expulsar os franceses com suas estratégias foi Mendes Sá, com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá, e os franceses passaram 10 anos aqui ainda explorando o Brasil, que se juntaram com os indígenas que não queriam ser explorados e escravizados pelos portugueses e relutavam contra isso. E só 10 anos depois que eles foram expulsos da Baía da Guanabara e retornaram, né, ao seu país. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história de hoje. Um beijo e até a próxima.